cartão de vacina, Covid e a trama do golpe. Para vocês, um gostinho do que eles estão falando na Globo News. Vacina, que essa questão ilegal, o Brasil também foi impactado no aspecto Bolsonaro. Vamos te mostrar dados, vamos te mostrar estudos, fundamentos. Um estudo da Oxfam mostra que só no primeiro ano da pandemia, 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas se tivessem sido feitas as medidas de prevenção. Medidas que foram esquecidas, ignoradas, pelo então presidente Bolsonaro, e isso várias vezes. O ex-presidente chegou a tirar a máscara de crianças em público. Tá lembrado dessa cena? Então, o estudo também aponta que 20 mil pessoas, veja você, 20 mil pessoas morreram na fila à espera de atendimento. E que ainda no primeiro ano houve um aumento excessivo de mortes por causas naturais no Brasil. 305 mil óbitos acima do esperado. Sobre os testes, a Oxfam aponta que menos de 14% dos brasileiros fizeram teste de Covid e que as pessoas mais ricas fizeram 4 vezes mais testes do que as outras pessoas. Olha a disparidade, o que a gente está falando também de mortes, que poderiam ter sido poupadas 120 mil aqui, 20 mil aqui à espera de atendimento, mortes por causas naturais, por falta até de um diagnóstico, de um atestado, 305 mil. Aí você pode dizer número, 120 mil, 20 mil, 305 mil, número pra gente, de repente, mas pra quem tinha aqui um pai, uma mãe, um filho, isso não é número. Isso é uma pessoa que morreu e que deixou uma família aí a que dor. Adriles, eu queria colocar para você também, dentro desse contexto, eu acho muito interessante isso. Enquanto eles trazem um estudo da Oxfam, que é uma entidade de militância de extrema esquerda, a única diferença é que ela não está sediada no Brasil, ela está sediada na Inglaterra. Olha o pronunciamento que eles fazem sobre a Anísia Trindade, que está aqui, que é eu posso dizer que ela é responsável pela maior epidemia de dengue do país. Vamos ver o que a Globo está falando sobre ela. Anísia Trindade, de fato, tê-la como ministra da Saúde é realmente um luxo para o Brasil, como disse o Alexandre Padilha para a Rádio CBN mais cedo. Ainda mais com anos recentes que vivemos de negacionismo que tanto penalizaram o país. E pelo cargo que ocupa, claro, é preciso que ela esteja preparada para críticas. Mas o pano de fundo é bem mais complexo. A primeira mulher a assumir essa pasta, sempre tão cobiçada e cooptada por acordos políticos, é uma cientista que dedicou a vida à saúde pública e que vem resistindo em cordas desde que assumiu um Ministério de Orçamento e holofotes imensos. O ministro Padilha também admitiu que ele esteve exposta à misoginia, que não escapa também a esse governo. Se propor a ser um governo com diversidade, nomear ministros que representem minimamente o país, é uma coisa. A prática disso é outra. É bem mais difícil, porque exige atenção e coerência diárias. Pousar em público no dia seguinte pode ajudar a acalmar o ambiente? Sim. Mas o choro de ontem da ministra da Saúde é de quem tem sofrido num cotidiano político-partidário ainda implacável com as mulheres. Adriles Jorge. Vamos lá, eu vou dividir meu comentário em duas partes que eu quero falar exatamente sobre esse ataque da Globo em relação à gestão Bolsonaro em relação à Covid, tá? Esse tipo de pesquisa não é só mentirosa, ela é capciosa e canalha, porque eventualmente está falando de medidas protetivas contra a Covid. Olha, segundo a ONU, tá? Não é dado meu, segundo o Banco Mundial, a miséria exponencial aumentou mais de 300%. Mais de 6 milhões de pessoas foram jogadas, 600 milhões de pessoas foram jogadas na mais absoluta miséria. Pelo Covid morreram cerca de 5 ou 6 milhões de pessoas. Quantas pessoas, dentre essas 600 milhões de pessoas lançadas na miséria por causa das medidas protetivas de isolamento social que cerceavam e impediam o direito das pessoas trabalharem, se sustentarem, colocarem comida no seu prato? Quantas dezenas de milhões de pessoas colocadas na miséria e na pobreza não morreram por causa dessas supostas medidas protetivas que não protegiam ninguém? É muito simples você fazer um cálculo. Se você sai no transporte público, ou no metrô, ou no ônibus, e vai trabalhar como serviço essencial, por exemplo, como médico, como enfermeiro, como dono de uma farmácia, e volta para casa infectado com o Covid, é claro que você vai trazer de volta o vírus para sua casa. Ou seja, a medida protetiva não teve nenhum tipo de resultado. De outra forma, o quê? O Bolsonaro foi o país da América Latina que mais comprou vacinas. Foi um dos primeiros que comprou vacina. Qual medida protetiva? A máscara é hoje vista e contestada de maneira inclemente pela própria ciência. Ou seja, na verdade, essas medidas protetivas fizeram muito mais mortes, fizeram muito mais pobreza, fizeram muito mais exclusão social, trancar crianças, como fizeram no Brasil, a despeito dos alertas de Bolsonaro. As crianças ficaram trancadas sem poder ir das escolas.
Ou seja, que tipo de impacto fenomenal não gerou isso para a educação das crianças, para o avanço da educação das crianças e para a incrementação da exclusão social através da perda de poder cognitivo, da perda de poder intelectual, da perda de poder de apreensão da realidade de uma criança. Ou seja, isso a Globo não fala. Isso a Oxfam não fala, que fez essa pesquisa completamente estapafúrdia. Gente morrendo de fila. Tem gente morrendo em fila de SUS desde que o SUS foi criado no Brasil. Isso é de uma sordidez e de uma canalice sem par. A Globo virou papagaio de pirata, de ditadura, só para prender Bolsonaro e acabar e destruir e assassinar todo o espectro da direita brasileira. E aí eu faço uma nota de rodapé falando dessa mulherzinha aí. Mulherzinha porque é um ser humano pequeno, não é uma mulher pequena, entendeu? Porque ela é uma ministra medíocre, que foi colocada lá, infelizmente, para atender questões identitárias. Uma mulher incompetente, que tem uma epidemia de dengue, ela não faz rigorosamente nada, os Yanomamis continuam morrendo, e isso desgraças, aliás, a uma política completamente estapafúrdia, que coloca o índio fora da zona de hospitais, fora da zona de farmácia, fora da zona da ciência, e essa mulher só se segura no cargo pelo fato de ser mulher. Senão o Lula já tinha chutado ela há muito tempo, porque é um cargo almejado por quem? Pelo Centrão, que também não oferece competência, oferece simplesmente apoio político para fazer um péssimo serviço na saúde. Agora, é uma injustiça realmente falar que o serviço da saúde no Brasil, do governo Lula, é ruim, porque todo o governo Lula é ruim, não é só a pasta dela. Ela talvez seja vítima de misoginia do próprio Lula, que deveria ser amplo e restrito na sua crítica a todo o seu governo, que é um desastre. Queria chamar o nosso queridíssimo amigo, um grande estudioso das ciências biológicas agora, e o nosso estimado combatente, Fernando Holliday. Bom dia, meu amigo, tudo bom com você? Olá, bom dia, Marco, Cogos, Adriles e a todos da audiência. É um prazer. Eu gosto do Fernando Holliday pistola. Eu sempre adoro os cortes do Holliday pistola. Na verdade, todo mundo pistola é legal quando a gente está falando desses absurdos, Holliday. Eu acho que o Holliday deve ter visto os 2 primeiros links que a gente compartilhou aqui na pauta. E, Holliday, o que fica muito escancarado é essa mistureba demoníaca que os caras estão fazendo. Então eles falam do governo Bolsonaro, eles falam que tratam como se o cara fosse o maior genocida da face da terra, ignoram todos os problemas atuais do Brasil, fazem propaganda deliberada, ampla e restrita da Anísia Trindade, e agora eles misturam tudo com o cartão de vacina do Bolsonaro e o dia 8 de janeiro. Só vou arrematar para você para colocar aqui a declaração do advogado do Mauro Cid sobre essa questão. A nossa primeira pergunta, no relatório da Polícia Federal está escrito que Mauro Cid diz que foi de Jair Bolsonaro, do ex-presidente, o pedido, no caso até uma ordem, para que ele tentasse falsificar o certificado de vacinação do próprio ex-presidente e de sua filha. O senhor confirma essa informação? Cid realmente imputou essa culpa, esse pedido a Bolsonaro? Olha, eu não lembro de ter feito essa imputação com um objetivo claro nesse sentido. Perdão, doutor, não ficou muito claro para mim. O senhor não lembra dele ter feito a imputação nesse sentido, mas foi um encaminhamento? Termos, O senhor poderia explicar um pouco melhor que espécie de encaminhamento? Que ele providenciasse a regularização da vacinação da filha que precisava viajar, mais ou menos nesses termos, assim. Detalhes maiores assim eu não tenho. Mas se ela não tinha se vacinado, como regularizar isso? Tinha que se vacinar, logicamente, né? Fazer a vacina. E daí, Holliday, fica muito claro, meu, que... Perdão, doutor, eu não estou entendendo direito. O cara... Perdão, doutor, eu não estou entendendo direito. Por favor, fala que o Bolsonaro não vacinou a baleia e ele fugiu do Brasil para o golpe acontecer para ele voltar depois. Que tal você falar isso, doutor? Então, quer dizer, está muito clara a agenda dessa imprensa nojenta que a gente está vendo aqui, Holliday. Pois infelizmente, né, isso está acontecendo com o apoio de absolutamente quase toda a imprensa, né? Aquela imprensa que não apoia o que está acontecendo se silencia diante desses absurdos. E a gente percebe a forçação de barra, quer dizer, as notícias que saíram ontem, por exemplo,
são das mais absurdas possíveis. Quer dizer, relacionando a falsificação do cartão de vacina com uma tentativa de golpe de Estado. Você vai explicar isso no exterior, você não consegue, porque é uma imaginação extremamente fértil com um único objetivo de acabar atacando o ex-presidente Bolsonaro e fazendo com que haja uma demonização pública dele. O segundo ponto é o seguinte: o Bolsonaro nunca escondeu, no caso dele, pessoal, que ele não pretendia se vacinar, e de fato, como se descobriu depois, ele não se vacinou. E como presidente da República, ele tinha privilégios para viajar para qualquer lugar do país, ou seja, ele não precisava se vacinar ou falsificar um cartão de vacina para poder viajar. Ou seja, a acusação em si, ela não faz o menor sentido quanto a carteira de vacinação dele. Ou seja, se ele não pediu para falsificar a carteira de vacinação dele, porque não fazia sentido, não tinha razão de ser, é óbvio que, portanto, ele não pediu que se falsificasse nenhuma outra carteira de vacinação. E nem impediu pessoas ao seu redor de se vacinarem, porque a esposa dele acabou se vacinando, a Michelle Bolsonaro acabou se vacinando. Ou seja, não fica de pé essa história que eles estão tentando construir. E do ponto de vista de Brasil, eu peguei aqui o trecho da fala do Adriles, ele já explicou muito bem. Quer dizer, o Brasil foi um dos primeiros países a comprar vacina, o terceiro país do mundo que mais vacinou. Ou seja, a campanha de vacinação funcionou e as pessoas se vacinaram porque tinha vacina. E quem é que tinha poder de fazer uma campanha em massa no país inteiro de vacinação? E quem é que tinha o poder de comprar a vacina para todos os estados e todos os municípios do país? O governo federal. O ponto era a discussão sobre a obrigatoriedade. Se eu não me sinto seguro com os possíveis efeitos colaterais, ainda assim eu sou obrigado a me vacinar? Se eu não me sinto seguro com os possíveis efeitos colaterais em uma criança, ainda assim sou obrigado a vacinar o meu filho? Esta era a questão que se colocava. E a questão sobre o isolamento, evidentemente. Ora, o isolamento é essencial para manter a saúde das pessoas intactas. Ora, manter a sua saúde financeira também está relacionado com a sua saúde física, saúde mental, a sua nutrição, porque se eu não trabalho, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não tenho comida. Se eu não tenho comida, o meu sistema imunológico também começa a entrar em colapso. Quer dizer, eu tenho vários outros problemas de saúde decorridos de um problema social que veio por conta do isolamento. Portanto, a preocupação com a economia era uma preocupação também com a sobrevivência e com a saúde dos cidadãos. Quer dizer, toda a discussão que Bolsonaro tentou levantar no seu governo não dizia a respeito sobre a indisponibilidade de vacina a quem quisesse se vacinar ou sobre a indisponibilidade de informações sobre a doença que tinha chegado. Muito pelo contrário. Houve informação a rodo, houve vacina a rodo e as pessoas, em sua grande maioria, decidiram se vacinar e vacinar as suas famílias. E em relação ao próprio presidente, todas as acusações que lançaram não fazem o menor sentido. E esta fala do advogado, do Cid, eu acho que aí ela é matadora em todos os sentidos. A questão era, preciso regularizar a documentação da minha filha para viajar. Como é que se faz isso? Vacinando. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.